Olá, sejam todos bem-vindos neste canal, o meu canal, o seu canal. Hoje eu quero passar para vocês uma parábola. Eu postei um vídeo aqui sobre Deus, o maior investidor, que é a parábola dos trabalhadores. Depois você busca. É um vídeo muito bom. Pode ser que esse vídeo te edifique e aí você possa passar para adiante, compartilhar com seu irmão, tá? Hoje eu vou falar sobre a parábola do semeador. Acho que vocês já conhecem essa parábola, ela é bastante conhecida, a parábola do semeador. Eu vou estar postando umas sequências de vídeos sobre as parábolas que Jesus disse, né, em Mateus. E vamos ver o que o Espírito Santo, Deus, fala com nós, né? Vamos fazer a leitura? A parábola do semeador. No mesmo dia, a parábola do semeador, a gente está em Mateus 13, tá? Tô lendo da minha Bíblia. No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele. De modo que, entrando ele em um barco, assentou-se e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: E disse Jesus: Eis que um semeador saiu a semear. Quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Deixa eu só abaixar um pouquinho. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se. É porque não tinha raiz, e elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra, e deram fruto, algumas 100 vezes, outras a 60 vezes, e outras a 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a parábola do semeador, que está 13 de Mateus. Aí aqui mais à frente, Jesus explicou essa parábola. Aí ele explica assim: Escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho. Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. Apenas dura um tempo, pois quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. E também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas aos cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a. E também dá frutos. E um produz 100 vezes, outros 60 vezes e outros 30 vezes. Quando Jesus explicou essa parábola da semeadura para os discípulos,
e para aquela multidão que estava ali na praia, ele estava falando referente a nós, referente ao reino, porque nós já estamos num treinamento para o reino. Aqui já é um treinamento do reino. Então, quando Jesus diz sobre semear, ele quer dizer que somos nós que fazemos essa semeadura, né? Somos nós que semeamos, somos nós que temos que, na realidade, nós vem como semente, né? Nós vem como uma semente. Olha para você ver que interessante. Quando a gente vem, nós para encarnar nessa terra, nós éramos uma semente. O esperma do homem é o sêmen, então é uma semente. Essa semente, ela cai numa terra que é o útero, e o útero devolve um outro ser. Ele reproduz, ele se multiplica, não tá dizendo aqui? E aí nasce um bebê. Então, o útero de uma mulher, ele representa a terra, onde a gente vê essa terra, né? Onde é plantado as frutos, o alimento para o nosso corpo físico, né? Então, esse semeador, a gente vê em forma física, mas essa parábola Jesus explicou em um modo espiritual. Nós temos que entender ela espiritualmente. Então, a terra simboliza o nosso coração. A terra, ela simboliza o nosso coração. É onde está guardado todos os sentimentos. Quando tem sentimento, a partir de tudo que você pensa, de tudo que você escolhe na sua mente para você pensar, e logo você decide que você vai fazer aquilo, que você vai ficar pensando naquilo, você vai criar um sentimento. E o sentimento é que faz com que o universo vá realizar exatamente aquilo que a gente está desejando, tá? Então, o nosso coração, ele é onde realiza as coisas. Vem do nosso coração. A Bíblia diz que de tudo que você deve guardar, se de tudo que você deve guardar, que guarda o seu coração, porque dele provém a vida, provém todas as coisas. Então, por isso que a Bíblia diz assim, que o homem, que nós, assim como nós pensamos que somos, como nós pensamos, assim nós somos. Por quê? Porque nós somos guiados pelos nossos pensamentos, porque esses pensamentos vão se enraizar, esses pensamentos. A gente vai fazer uma escolha de alimentar esses pensamentos, dependendo do pensamento que você queira alimentar. E a partir do momento em que você escolhe, o seu coração vai ter sentimento, você vai sentir emoção. E aí, não sei se vocês já leram sobre aquele livro também, que o sentimento é o segredo. O sentimento, ele é o que faz concretizar todas as coisas. Concretiza. Entende? Por isso que também tem uma parte que fala assim, não importa que os pássaros voem sobre sua cabeça. Na realidade, isso é um ditado, tá? Que os pássaros voem sobre sua cabeça, contanto que você não deixe criar ninho. O ninho é o sentimento, pássaros são os pensamentos. Então, enquanto estão sendo pensamentos, tem como eu e você cancelar. Então, se é pensamentos negativos perante alguma coisa que você quer realizar, se vem um pensamento negativo, você tem que automaticamente não reter ele, mas você reconhecer que aquele pensamento negativo vai vir, porque é assim que funciona.
Só tem um jeito da gente crescer, aprender e evoluir, é errando, tá? Então, pra gente ter impulsão na vida, tem que vir o contra, entende? Então, não tem como você ter crescimento sem você não ter impulsão. E aí o impulsionamento vem da negatividade, das coisas muitas vezes difíceis que passamos, muitas vezes das coisas, dores, dificuldade mesmo que passamos. Mas é para você ficar lá? É para você alimentar aquilo ali? Não. É para você usar aquilo como trampolim, como crescimento. Tá difícil agora? Tá, mas é necessário para que apareça o bem. É necessário para que venha o milagre. Entende? Se você consegue compreender que não tem como Deus te trazer um milagre ou uma transformação sem antes você ter caído, sem antes você ter ficado doente, sem antes você ter passado por coisas difíceis. Então, é como se uma energia anulasse a outra, mas não é um anulamento, é um trabalhado junto, sabe? Se você consegue me entender, isso funciona para a gente poder crescer. Foi assim que Deus fez todas as coisas. E a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas para a honra e glória do Senhor. Todas. Ele não disse só as coisas boas, ele disse as todas. Todas as coisas foram criadas para a honra e glória do Senhor. Então, nada está errado. Por exemplo, Fran, mas neste momento a minha vida está um caos. Tá virada de perna pro ar. Ou seja, talvez você já vem anos, tempo passando por caos, por coisas difíceis. Eu quero que você entenda que esse caos, esse momento, essa dificuldade que você está passando na sua vida, não é para você ficar aí. Deserto não é para você morar, deserto é para você passar, para você. O deserto serve para você crescer, evoluir, para você receber as bênçãos. Se você está passando por um deserto, uma dificuldade, e vem anos e anos passando a mesma, e sempre vem, e não vê diferença, não vê cura, não vê evolução, é porque você precisa mudar o que tem dentro do seu coração. Porque, como diz aqui essa palavra, a semente entrou em um caminho, em uma terra pedregosa. E como um coração ele é pedregoso, é isso aí, gente. Ele tem sede. Ele tem sede da palavra, ele tem anseio em fazer a vontade do Pai. Mas ele está com seu coração endurecido, devido a muitas coisas que ele passou na vida, muitos ataques emocionais, muitos ataques mentais, físicos, violência. Então, te deixou com seu coração endurecido. E aí você está alimentando todo esse sentimento dentro de você. Falta de perdão, rancor, raiva, ódio. E aí tá tudo aí dentro do seu coração. Aí tá um coração duro. Mas lá dentro você tem uma sede, você tem uma busca. E aí quando vem a palavra de Deus, cai no seu coração, imediatamente você recebe. Imediatamente você recebe. Porque você é um coração ensinável, você é obediente e você precisa se alimentar daquilo. Mas aqui diz que como não tem terra, esse coração pedregoso, não tem como aquela semente ter criado raiz. Por quê? Porque o seu coração está dominado por pedras, por ressentimento, está dominado por rancor. Então não tem espaço
para a semente do reino, para a palavra de Deus, a semente do reino, brotar, criar raiz, para ela ter sustentabilidade, crescer profundamente para baixo e depois dar frutos. Ela não consegue. Por quê? Porque está muito superficial. E aí o que acontece? Essa semente, que é essa palavra, ela morre. Ela não consegue crescer. Ela não consegue crescer porque ela estava ali sufocada, ó. Não havia terra. E aí vem o sol e queima ela. Por quê? Porque ela está muito superficial. Muito superficial. Por quê? Porque o seu coração está ocupado com outras coisas que não compactua com as coisas do reino. E se é uma semente do reino, se é uma palavra de Deus, ele não compactua, porque a Bíblia diz que nós não temos como servir a dois senhores. Porque quando você serve um senhor, você vai desagradar o outro. E quando você agrada um, você desagrada o outro. Então, assim, de Deus, a gente não se zomba. Não tem como. Por quê? Porque a frequência de Deus não tem como compactuar com essas coisas. Então não vai ficar ali. E aí o que acontece? Depois, outra cai entre espinhos. E aí ela fica sufocada. E não pode crescer. Porque ela caiu entre espinhos. Você, no decorrer da vida, pode ter produzido abrolhos, espinhos, para se proteger. Pode ser por meio de proteção. Por quê? Porque você foi você foi violentada, você foi atacada, você foi rejeitada, abandonada. Isso fez com que você criasse esses abrolhos, esses espinhos, para se proteger. Para que ninguém mais te fizesse dano. E aí, se alguém vir, né, até você, pode ser que os seus espinhos vai te proteger. Mas você tem que entender que esses espinhos estão tomando conta do seu coração. Eles estão tomando todo o espaço dentro do seu coração. E aí a palavra de Deus, o reino, a palavra, as coisas de Deus vai vir até você e você não vai conseguir absorver. Por quê? Porque seu coração está ocupado com outras coisas. Está guardando abrolhos, ressentimentos. Entende? E aí o que acontece, gente? Sufocada, essa semente não pode crescer. Sufocada, essa semente não pode crescer. E é aquilo que eu disse. Não tem como a semente do reino, a palavra de Deus, crescer em um lugar, num ambiente assim. Não tem como. Fran, mas eu vou à igreja, eu sirvo a Deus, eu faço as coisas tudo certo, mas tá acontecendo isso, aquilo, outro, não consigo, eu não vejo prosperidade, eu não consigo, sabe? Eu ajunto e quando eu vejo já tá tudo espalhado, o dinheiro entra pela mão e escapa pelo vão do dedo, sabe? Algo que você vê que não prospera. E quando eu falo não prospera, é em várias áreas da sua vida, na sua vida emocional, profissional, na sua vida conjugal, na sua vida material, né? Financeira, mental, sabe? Por quê? Porque nós sofremos ataques o tempo inteiro. E não é nesse corpo físico, nesse mundo físico. Nós sofremos ataque o tempo todo, os nossos 5 corpos. Porque nós temos 5 corpos. Nós temos o corpo físico que a gente vê. Nós temos o corpo alma.
Nós temos o corpo almático, nós temos o corpo espiritual e nós temos o corpo mental. A nossa maior guerra é no corpo mental, porque a nossa mente, ela mente o tempo todo. A sua mente mente. Então, para que você consiga ter consciência e como saber lidar com os ataques na sua mente, com os ataques na sua alma, no seu emocional, no seu físico, você tem que se impregnar com a palavra de Deus. Você tem que se alimentar diariamente da palavra de Deus. Você tem que fazer uso do que Deus deixou aqui escrito, do que você é, quem você é, por exemplo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você precisa ativar a sua identidade. Quando você ativa a sua identidade em Deus, que você entende quem você é, você já não vai aceitar qualquer coisa que você escute. Que fala aqui, quando vem as perseguições, quando vem as tribulações por causa da palavra. Você já não aceita mais. Por quê? Porque você sabe quem você é. Eu sou filha. Eu sou a imagem e semelhança do meu Pai. E eu vim para essa terra porque eu sou embaixadora do reino. Eu sou filha. Eu tenho direito porque Jesus morreu por mim. Então, como que eu sei disso? Porque eu me alimento da palavra. Eu examino as escrituras. Eu estou sempre buscando ministrações na palavra. Então, você precisa decidir que tipo de fonte você vai se alimentar, que tipo de alimento você vai se alimentar. Porque é muito fácil da sua vida virar uma bagunça e não se resolver nunca quando você permanece nesse estado de espírito, nesse estado de mente, nesse estado de emoção, sempre vibrando na negatividade e acreditando em tudo que as vozes falam, em tudo que as vozes falam, em tudo que as vozes falam. E o que acontece? Antes de nós vir para essa terra, já havia, gente, um sistema. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O sistema já é do maligno. E existe uma informação neste mundo em que foi impregnada a minha e a sua cabeça. Mas teve que ser assim. Teve que ser assim. Teve que ser assim. Quando Satanás foi lançado, Deus sabia que nós íamos passar por tudo isso. E Ele sabia que nós íamos ser perseguidos. Jesus disse: tereis no mundo aflição. Tereis no mundo porque nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Entende? Tereis no mundo aflição, pois eu também. Ele também passou. Mas ele disse: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. E você sabe que para nós ainda ficou bem mais fácil do que para Jesus, né? Por quê? Porque e aí vamos lá para dentro do seu coração, todo esse abrolho, toda essa pedra endurecida, toda essa dor que você está carregando, todo esse peso que, além de pesar na sua mente, os pensamentos negativos o tempo todo, além de pesar no seu emocional, que você está sempre com vontade de sumir, de chorar, está sufocada, além de pesar no seu corpo
emocional, no seu corpo, na sua alma, na sua mente, ainda tá te pesando no seu corpo físico. Porque agora, depois de tudo isso que nós vamos passando por certos tipos de coisa, o seu corpo físico, ele é apenas uma impressão fidedigna, real. É uma impressão como uma impressora. Eu mando algo e ela imprime. O seu corpo só está imprimindo. Aí o seu corpo imprime sobrepeso, imprime retenção de líquido, imprime doenças, imprime desgaste nos ossos. A Bíblia diz, gente, que rancor, ódio, raiva desgasta os ossos, corrói, consome os ossos. Então não é falta de cálcio. Por isso que é muito importante ler a Bíblia. A Bíblia, ela é nosso único manual de instrução que foi deixado para o ser humano. É a Bíblia. A Bíblia, ela te ensina todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque você não vai vir na Bíblia e vai ler ela como ela está escrita. Você tem que entender com os seus olhos espirituais. E aí, como que eu entendo? Eu peço a Deus, eu peço para Ele me mostrar com os olhos espirituais. Pode ser que dentro de todo um capítulo eu não entenda, eu leia ele, mas em um versículo ele me mostra um código. E aí aquele versículo ele expande. É como se Deus, ele deixou a palavra, deixou o manual de instrução, mas ele é físico, gente. A Bíblia você pode pegar, ela é física, as letras, tudo que está escrito, as histórias. Mas nós não podemos entender com esse olho da carne, com esse olho que nós acha que enxerga, mas não é. Nós temos que entender com os olhos espirituais. E aí pedir, Espírito Santo, me mostra. Eu quero compreender a sua palavra, pelo menos um versículo, com os olhos espirituais, com entendimento espiritual, porque é isso que importa, porque nós somos espirituais. Eu e você, nós somos espirituais, nós estamos na terra tendo uma experiência carnal. Isso aqui é passageiro. É um treinamento. E você precisa decidir que lado, que reino você vai querer servir. Que reino? Porque eu e você viemos para servir. A Bíblia diz isso. Quando o discípulo perguntou a Jesus, quem é maior no reino dos céus? Ele perguntou. E aí Jesus falou para ele assim, olha, maior no reino dos céus é aquele que serve. Como ele disse para aquele jovem rico, deixa todas as coisas e vem, me segue. Deixa todas as suas coisas, todas, ou seja, e me segue. Consegue compreender as coisas de Deus? O espiritual? Do que se trata o reino? Jesus disse que o reino de Deus estaria dentro de nós. Onde está o reino, Pai? O discípulo perguntou. O reino está dentro de vós. Buscai o reino de Deus primeiro, buscai o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas, ou seja, eu preciso buscar o reino, eu preciso me conhecer, eu preciso me conhecer, eu preciso me aceitar. E aí nós vamos entrar no assunto mais profundo, no seu coração. Nas coisas que você passou na sua vida. Como que você vai expressar o reino
se você não permite esse reino sair de dentro de você, sair. E aí, para você ter acesso ao reino de Deus e você falar do reino e você expor o reino, é preciso ter coragem. A Bíblia diz que os medrosos não entrarão no reino dos céus. É reino, gente. Tem que ler a Bíblia para vocês entenderem qual a diferença de reino e paraíso. Qual a diferença? Não vai entrar. Medrosos não entram no reino dos céus. Covardes não entram no reino dos céus. O reino, ele é tomado à força. É à força. Não é país, não é Alice no País das Maravilhas. Não. É a força mesmo. É eu decidir todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Morrer. 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 Morrer para mim mesmo. Esse abrolho, esse coração duro, esse rancor, esse ódio, essa falta de perdão, essa resistência, esse controle, essa teimosia, essa eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim, toda essa resistência te afasta do reino. Quando você resiste tudo isso, você luta contra e não aceita nada disso, você não está deixando esse reino sair de dentro de você. Você não vai encontrar o reino assim. É como se fosse um diamante, gente, um diamante. Onde que está o diamante? O diamante está superficial? Na vista? Não, você tem que cavar para você encontrar o diamante. Você também. Permitir-se todos os dias ser cavada, se cavar cada dia mais dentro de si para encontrar os diamantes. E eu falo isso para vocês, sabe por quê? Com propriedade hoje. Por eu estar muitos anos da minha vida, hoje eu tenho 38 anos, por estar muitos anos da minha vida, posso te dizer até meus 37 anos, carregando abrolhos, com meu coração endurecido, falta de perdão, vivendo a vida do meu jeito, com meu ego, com meu eu isso, eu aquilo, eu faço, eu aconteço. Eu, só o eu. Ego. E esse ego foi construído pelo sistema mundano. Não é um ego que foi construído por Deus. Foi um ego que foi construído, que eu estava vivendo inconscientemente, com umas informações já contidas no mundo, que é o profano. Então, quando você diz, eu vou à igreja, eu sirvo a Deus, eu faço isso, eu faço aquilo outro, dizer que aceita Jesus é muito fácil, gente. Agora eu quero ver você caminhar com Jesus, você caminhar como Jesus. E quando você receber um tapa do lado da sua face, você dá o outro também. Quando te pedirem a sua para andar uma milha, você andar muito mais. E aí? Será por que
que a minha vida não está prosperando? Por que eu não estou tendo... Não estou indo, não estou conseguindo. Por quê? Você precisa deixar o seu eu. Você precisa não destruir o seu ego, que não tem como. Mas você precisa submeter o seu ego, eu, mundano, que você recebeu todas as informações. Como a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Então, você precisa submeter esse eu ao eu superior, que é o eu Deus, Jesus. Você precisa submeter ele. E isso, gente, é morrer para o mundo. É morrer para o mundo. E isso acontece assim, brum? Não, diariamente, dia e noite. É você entender que no seu próprio eu, no seu próprio entendimento, na sua própria razão, você não vai conseguir nada. Na realidade, já não está conseguindo romper e vencer as áreas da sua vida que você quer. Não é assim? Pesado, né, gente? Mas é a verdade. Para que nós possamos vencer, Jesus, ele já, presta atenção, ele já morreu por você e por mim. Ele, presta atenção, ele já carregou sobre ele todas as nossas enfermidades, vergonha, humilhação, rejeição. Ele já carregou sobre si todas as nossas iniquidades. Todas, fala da geração que passou, da que estava e da que iria vir. Ele já pagou o preço. Por isso é que ele diz assim: vinde a mim, vós todos, que estáis cansados e oprimidos, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Por que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave? Porque é ele que está carregando. Não é você que tem que carregar. Você não dá conta. Você não dá conta de carregar. Sabe por que você não dá conta? Você vai ficar a vida tentando carregar, tentando, porque não vai conseguir. É só tentativa. Não vai conseguir. A vida tentando, não vai viver. Não vai ter uma vida próspera. Vive, mas não tem uma vida próspera. Não vai ter uma vida próspera, não vai deixar uma vida próspera para os seus filhos, para os seus netos, porque você mostrou para eles, deu um direcionamento e eles vão ter que viver através disso. Então entrega para ele, ele é o único, você não dá conta de carregar. Nós, humanos pecadores, não damos conta de carregar. Somos pecadores. Somos errantes. Pai, tenho sim essa dor aqui. E agora, o que eu faço com ela? Eu entrego essa dor, esse abrolho, essa perseguição, esse abuso eu entrego aos pés da cruz. Só existe essa maneira, não tem outra, não tem. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Você não vai chegar no Pai, você não vai entrar no reino se não for através de Jesus. Só o fato de você aceitar Jesus e orar e clamar não é o suficiente. Não é o suficiente. Você vai ganhar, você vai ter a salvação.
Mas você não vai entrar no reino. Entende? Que eu tô querendo diferenciar. Porque para você entrar no reino, ceiar com o Pai, sentar na mesa, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para sentir, coragem para enfrentar, coragem para querer sentir tudo aquilo que você veio decidida a sentir nesse mundo. Sim, porque você veio decidida a sentir. Tudo isso que você passou. É dói. Mas você veio decidida e você aceitou passar por isso. Você aceitou a passar por isso. O problema é que você quer carregar isso. Você quer carregar. Você quer... Entendeu? Ficar carregando coisas dentro de você e ainda carregando pessoas nas suas costas. Peso, fardo, porque você não perdoa. E você acredita em tudo que te falam. As vozes do mundo. Você acredita. Esse é o problema. Quem você pensa que é? É um Deus? Você pensa que você é um Deus para carregar tudo isso? É um Deus? Não. Jesus é um Deus. E ele veio e carregou. Por isso que ele disse, vinde a mim. Todos que estáis cansados. Você está cansada? Você está oprimida? Você está cansada? Você está oprimida? Então só tem um jeito. É nos pés da cruz. É se aliançando com Jesus. Mas é corporificando isso. O que é corporificar, Fran? Eu já aceitei Jesus. Eu vou à igreja, eu sirvo, eu faço até obras de caridade, eu faço tanta coisa. O que é aceitar? O que é? É ser como Jesus, gente. Como Paulo dizia, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo, é por isso que ele veio. Ele carregou o seu fardo e te deu o direito, novamente, de ser filho, novamente de voltar para o reino. E aí você insiste em querer carregar peso, em querer ser um Deus. E aí, como que se submete a Jesus? É morrendo todos os dias. Todos os dias. Todo momento. Pode ser que você morra aí, tenha que morrer umas 5 vezes ao dia, 6. Nós temos que morrer para o mundo. Morrer para as coisas que você acha que é você. Você não é essas vozes que falam que você é. Você não é essa pessoa inútil. Você não é esse medroso, essa medrosa. Você não é esse rejeitado, esse abandonado. Aí muitas das vezes você prefere acreditar nas vozes do mundo, do maligno, mas não acreditar o que Deus falou de você, que está aqui na Bíblia. Vós sois filhos, vós sois a imagem e semelhança do Pai. Vós sois filhos. Se nós somos filhos, nós somos quem? Se você é filho, você é o quê? Você é herdeiro. Você tem direito
Porque Jesus veio e morreu por você. O Cordeiro. O sacrifício definitivo. Definitivo. Tereis no mundo aflição? Tereis. Vocês vão ter. Mas tem de bom ânimo. Jesus vive através de mim e de você. É através de mim e de você. Sabe como que Jesus fala com você? Através de mim. Sabe como que Jesus fala comigo? Através de você. Então, para que as coisas de Deus, que já tem passado muito na sua vida, e muitas das vezes você tem ouvido sim, mas como você está muito ocupado, como seu coração está cheio de abrolhos, de espinho, está como uma pedra, você nem liga. Você não dá nem atenção, porque a própria voz do maligno fala, nem liga para isso. A Bíblia diz que o inimigo ele está ao nosso derredor, rugindo para nos tragar. Então ele fica lançando setas de lá. Setas são pensamentos, ele fica lançando. Nem liga para isso. Ele já sabe. E o inimigo sabe o que você tem aí dentro. Ele sabe que ele pode tentar e ele vai conseguir, porque através das nossas ações, das nossas atitudes, ele sabe. Ele sabe o que nós estamos alimentando e o que está aqui dentro do nosso coração. Então, para que isso saia daí e seu coração fique novinho, limpinho, para que as coisas do reino, o que Deus quer para você de verdade e quer para mim, para que tenha espaço para essa semente entrar, criar raiz e dar frutos. Por muitos anos, como eu já havia dito, eu deixei de dar frutos como Deus queria que eu desse. E eu sei que é apenas o princípio de todas as coisas. Mas eu entendi que para eu viver o extraordinário de Deus na minha vida, eu tenho que ser fiel no pouco. Seja fiel no pouco, filha, que sobre o muito eu te colocarei. Deus não vai me colocar o mundo, Deus não me vai colocar entrou a propaganda aqui. Deus não vai colocar sobre mim muito se eu não for fiel no pouco. Eu não sei administrar o pouco, como é que ele vai me colocar o muito? Tem sentido, gente? E aí começa por aí também, bem por aí. Você está sendo fiel sobre aquilo que você está recebendo, sobre aquilo que você tem. Entende do que se trata? É isso, gente, ó. Se eu não soltar, se eu não abençoar a vida das pessoas, como que vai fluir? Como que ele vai me dar mais? Não tem sentido. Reter, essa não é a palavra. Em nenhuma área da nossa vida. Porque a energia, eu vou estar segurando a energia.
E é aquilo, gente. A parábola dos talentos. Eu deixei um vídeo aqui no canal sobre a parábola do talento, que Deus é o nosso maior investidor. Ali eu falei sobre a parábola dos talentos. É você granjear os talentos que Deus colocou sobre você. É você ser fiel no pouco. Ele te deu um talento, então você vai granjear esse talento. Só um, para quando ele chegar você ter 2. Porque aquele que ganhou 5 granjeou outros 5. Que ganhou 2 granjeou outros 2. Mas o que ganhou 1 ele enterrou na terra. Com medo. Então só existe um jeito de você acessar o reino, de viver o reino, de ser próspero. Ser próspero aqui nesse reino, se você morrer todos os dias para si mesmo. Morra para si mesmo todos os dias. E é na sua vida diária, nos acontecimentos diários. Exatamente. Fran, mas eu não sei como lidar com essa situação. Eu não sei como lidar com o meu casamento. Eu não sei como lidar com esse marido, com essa mulher. Não sei como lidar. Tá insuportável. Nunca, presta atenção, nunca tem a ver com o outro. Não é a sua mulher, não é seu marido. É você. O BO tá dentro de você. Lembra? Onde você veio pra terra, foi instalado. Vai fazendo uma retrospectiva da sua vida. Vai fazendo uma retrospectiva aí, que você vai lembrando de tudo que você viu, de tudo que você viveu, de tudo que você passou, de tudo que te ensinaram. Faz uma retrospectiva. Porque se está vindo, se está saltando, se está tendo esse tipo de problema, é porque está aí. É porque existe aí dentro de você essa informação. E você precisa resolver, porque você está em você, chegou em você. Você tem que ser a última porta do conflito. A última. Então, se chegou, é você que tem que resolver. Se você tá vendo, é porque é você que tem que resolver. E aí, como que eu consigo? Uma coisa eu te digo, sozinho nós não conseguimos mesmo. Mas vai pros pés do mestre. E peça direcionamento do Espírito Santo. Ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo, Consolador, nosso guia, aquele que nos convence das coisas, aquele que nos mostra todas as coisas. Então, pede direcionamento do Espírito Santo. É direcionamento. Não saia da onde você está. Faz jejum. Se obstine de algumas coisas que a sua carne gosta. Sim, tem demônio, a Bíblia fala que tem demônio que só sai com jejum e oração. Então é jejum e oração. Eu vou pedir só uma vez? Não, né? Você precisa. Pede, pede, pede. Ele nos dá. Então você precisa se posicionar e entender que você precisa estar abaixo. Abaixo. É só através do sangue de Jesus que você vai conseguir. Porque senão você baixa, morre, vai, volta. E você não teve uma vida abundante. Você não vai acessar o reino. Não vai. Porque teve medo nessa terra. Agiu com medo. E tá explicado, os medrosos não entram no reino. Não entra. O reino é tomado com a força mesmo, gente. Com jejum, de oração, sangue, lágrima, gordura.
É assim que a gente vence. É assim que a gente vai conquistar o reino. Entende? É eu morrer para as minhas birras. Entende? Para as minhas insatisfações. Para minha meninice. Mas como? Levar os pés da cruz, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Por quê? Porque Jesus é aquele que vai nos carregar para nós os nossos fardos. E aí vai ficar leve. Porque ele disse: "Vinde a mim". E daí seu fardo vai ficar leve e o seu jugo suave. E Deus fala com você, vai te ajudar, vai te direcionar. Como? Como, Fran? Deus vai descer aqui e vai me direcionar? Não, ele usa pessoas. Ele usa eu, ele usa você, ele usa profissionais, ele usa pessoas para te conduzir, vai usar as pessoas vai usar as pessoas para te ajudar, mas você precisa pedir, você precisa deixar, você precisa querer, você precisa permitir. Olha que louco, por incrível que pareça. Você precisa permitir. Você precisa de pessoas, você precisa estar em lugares de pessoas que têm resultado, de pessoas que quer o seu bem, que te direcione na sua vida. Porque o que você passou, por coisas que você passou, por você, que você tá carregando aí, eu já deixei nos pés da cruz. Eu já entendi sobre isso. Entende? Então é preciso buscar ajuda. Se conecta com ele, permite-se morrer todos os dias, para que você viva em Cristo Jesus e tenha a vida eterna. E tenha a vida eterna, você entendeu? Você entendeu? E aí aqui diz que alguns frutos caem em terra boa. O que é uma terra boa? Alguns caíram em terra boa. Um coração, ele é enganoso, sabe quando? Quando você carrega brolhos. Quando você carrega uma pedra, você vai deixando ele ficar empedrado. Você vai carregando falta de perdão, rancor, ódio, raiva, ira. Quando um coração é uma terra boa, quando você deixa tudo isso sair, quando você começa a perdoar, porque perdão, gente, não é algo, uma pomba que desce. Não, perdão é a decisão. Você perdoa porque você é inteligente. Você não perdoa porque você tá fazendo um bem pro outro. Você perdoa porque você tá fazendo um bem para si própria. Perdoar é um ato de amor próprio. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque só do fato de você começar a perdoar, você pode conseguir perdoar num dia, não, perdão é diário. É diária decisão, é diária, é exercício. Perdão é um exercício, é como se fosse um exercício físico, tem que ser diário. Diariamente perdão. Por quê? 70 vezes 7 perdoa. Diariamente. Então a decisão, você toma uma decisão de fazer aquilo. E aí você perdoa. Porque você é inteligente. Você não quer ficar carregando ninguém nas suas costas.
Você não quer estar carregando peso, fardo. Não tem sentido você não perdoar. Não tem sentido, sabe por quê? Porque a pessoa que você está carregando nas costas já nasceu perdoado. Entendeu? E aí, novamente, entrega aos pés da cruz. Pai, eu não sei como lidar com isso. Eu não quero mais carregar nada disso. E vai falando todas as coisas. Se for possível, anota num caderno. E vai deixando. Vai liberando perdão. Escreve o nome das pessoas que você precisa perdoar. Por tudo que fizeram por você. Perdoa, perdoa diariamente. Vim novamente as setas do inimigo. Perdoa novamente. Chora, chora quantas vezes você precisar chorar. Tenha coragem para querer sentir esse processo. Tenha coragem para sentir, para deixar esse processo passar por você, Se você não deixa passar, fica aí. Aí fica aí. Peso, dificuldade na vida, não vai, não consegue romper nas áreas, não consegue, quer e não consegue. Você precisa liberar. Se não está tendo avanço, é porque está segurando. Tem que soltar. Solta o controle. Solta o controle. Entrega o controle nas mãos de Jesus. Entrega o controle nas mãos dele. E aí você vai ver. Você vai ver as coisas começarem a andar. E aí o seu coração vai começar a ser tratado por Deus. Vai começar a ser tratado por Jesus. E aí o seu coração vai se tornar uma terra boa. E tudo que for do reino, tudo que é de Deus, o seu coração vai absorver. Você vai absorver, você vai entender. E você vai começar a multiplicar, você vai começar a dar frutos. Dar frutos. E aí aqui diz, quem tinha 100, multiplicou 100 vezes, outros 60 vezes, outros 30 vezes. Então não existe nem mais e nem menos. Não existe eu sei pouquinho, ela sabe muito. Seja fiel no pouco, que sobre muito Deus te colocará. Ele não vai confiar grandes coisas na sua vida se você não for fiel no pouco. Deus, ele é o maior investidor. Ele é o maior investidor. Ele entrega o talento de acordo com a sua capacidade de exercitar aquele talento. É como está escrito lá na parábola dos talentos. É de acordo com a capacidade de cada um e ele sabe. O que ele disse para aquele que enterrou um talento? Tira dele e dá para aquele um que granjeou 10. Então, até aquilo que não tem vai ser tirado. Se você ficar com medo, se você ficar com raiva, ficar com falta de perdão, porque o medo, quando você não perdoa, quando você carrega abandono, quando você carrega rejeição, você está alimentando o medo. Quando eu não falo de Deus, quando eu não exponho o reino, quando eu não permito de ser um vaso, quando eu não permito isso, eu estou exercendo medo. Por que muitos anos eu reti? Por medo. Medo de quê? Da crítica. Medo da crítica. Medo da autorresponsabilidade. Medo de não ser aprovada. Eu precisava ser aprovada pelos outros para fazer isso. Medo da rejeição. Medo de ser rejeitada.
E se eu carrego tudo isso, se eu estou sentindo medo por causa disso, é porque eu já carregava todos esses abrolhos dentro de mim. Rejeição, abandono, crítica. Entende? Então nunca tem a ver com o outro. Nunca. Sempre é com você mesmo. E aonde que eu adquiri esse conhecimento? A Bíblia diz, é o seguinte, eu pedi a Deus. Eu vinha buscando há muitos anos. E eu pedi para Ele sempre. Estava com o meu coração insatisfeito. E eu pedia que Ele me desse um caminho, uma luz. E Ele me mostrou. Ele trouxe até mim. Mas Ele trouxe dentro de uma bola de cristal? Não. Foi através de pessoas. Usando pessoas. Falando através de pessoas. Como eu já disse aqui nesse canal, eu faço formação de psicanálise. Eu comecei a minha formação em setembro. Eu já estou em fase de estágio. Em maio eu termino a formação. E eu adquiri conhecimento. Eu adquiri estratégias. Como que eu consegui permitir sentir? Como eu consegui permitir ser usada, ser liberada? Através de conhecimento, gente. É por isso que a Bíblia diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. Mas Deus, Ele trouxe dentro de uma bola, Ele me mostrou num sonho tudo que eu precisava saber? Não. Ele trouxe pela internet a minha mentora, que hoje é minha mentora, Sueli Canin, que eu aprendo com ela e com outros professores a formação em psicanálise. Ela é a única psicanalista cristã que tem no Brasil. Posso dizer, no mundo? Psicanalista cristã. E neste conhecimento, embasado na Bíblia, é que eu sim consegui, na realidade, deixar todos esses abrolhos, todos esses espinhos, transformar meu coração molinho, ensinável, tratável, submisso. Oi, submisso. Porque meu coração não era submisso, não. Eu precisei ser uma guerreira a minha vida inteira e dura de coração. Proteção, lembra? Barreira, abrolhos. Então, conhecimento não vai vir na bola de cristal e descer dentro da sua cabeça. Conhecimento você tem que levantar, pagar por conhecimento. Você precisa pagar. A primeira libertação já começa daí. A sua libertação você já começa tendo cura quando você já paga pelo seu conhecimento, porque você já está destravando a sua autorresponsabilidade, que é o que nós temos que ter, autorresponsabilidade. Ser responsável pelos nossos próprios atos, nossas próprias escolhas. Já começa daí. Entendeu? Tem que ser pago sim. Tem que ser pago. Ninguém tem que pagar pra você. E você não tem que estar esperando por ninguém. Para que haja
valorização, principalmente por você mesmo. Principalmente por você mesmo. E através do conhecimento é que você vai pôr em prática e aí você vai adquirir quem? Quando você pratica, você adquire o quê? Sabedoria. E aí é impressionante que quando você começa a se curar, você começa a alcançar, você começa a enxergar os diamantes lá dentro de você. Você começa a ficar cada vez mais querer. Na realidade, você começa a ficar cada vez mais luz. Mais luz, por quê? Porque a gente se ilumina. Você tem que permitir essa luz entrar para dentro de si. Mas tem que ter coragem para sentir. Tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para sentir. Parar de resistir. Entende? E descobrir os diamantes que tá dentro de você. O reino tá aí dentro. E tem muita coisa aí dentro. Atrás de você tem multidão. Na realidade, povos, nações. E tem muita gente morrendo porque você não está falando, não está granjeando os talentos que Deus colocou sobre sua boca, sobre seus olhos, seus ouvidos, seu nariz, sobre seu corpo, que não é seu, é dele. É bíblico, está escrito na Bíblia que nossos corpos não são nossos, é propriedade de Deus. Só que o sistema do maligno quer dizer que não, né? O sistema do maligno, meu corpo, minhas regras. Quem já ouviu falar sobre isso? Ai, gente, e é isso. A parábola de hoje é sobre a semeadura. A semeadura. Gente, eu quero deixar aqui para vocês me seguirem lá no Instagram. Não sei, talvez você tá aqui porque você veio do Instagram. Mas me siga no Instagram, é meu nome completo. Começa a buscar conhecimento para você. Precisa de ajuda, não fique sozinho. Procure pessoas que você confie, pessoas que fale e que tenham resultados sobre o que você quer ter. Mas nunca sozinho, não tem como. Deus vai falar com você, vai te ajudar através de pessoas. Entende? Através de pessoas. Então, nunca vai com olhos de julgamento, mas vai com seu coração aberto e pedindo discernimento do Espírito Santo. Peça discernimento, porque Ele é o nosso guia. E vai dar tudo certo. Ele tá te esperando há muito tempo. Há muito tempo. Você é um embaixador do reino de Deus. Você é um embaixador do reino de Deus. Você precisa ativar isso dentro de você. Ativa isso dentro de você. Tira toda essa informação mundana. Que a própria Bíblia fala, não vos conformeis com as coisas deste mundo. E quando eu falo não vos conformeis com as coisas deste mundo, é todas as coisas. A doença, a enfermidade, a tribulação. Nós não temos que nos conformar, porque meu pai é assim, teve tal coisa, minha mãe também, eu também vou ter.
Você já está decretando na sua vida. Você tem que entender que você é um profeta. E é através da palavra. A palavra tem poder. Você precisa declarar sobre sua vida as coisas que você quer. Entende? Começa a prestar mais atenção no que você fala. Por quê? Porque o seu corpo e todas as coisas, não fala na Bíblia, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai ceifar, ele não vai colher. Então tudo que você plantar, a boca, ela planta. A palavra, todas as coisas no mundo foram criadas como? Com o poder da palavra. Então existe uma frequência quando você fala. Entende? E é isso, gente. Se te fez sentido esse tema, se falou com você, compartilha, deixa seu like, seja um embaixador do reino, tá? Ajuda, não é o meu canal, tá? Não é meu, é de Jesus, é dele, é do reino, é para ele. Então, ajuda a propagar o reino, propagar a mensagem do reino, tá? E é isso, gente. Compartilha, tá? Tenha um bom dia, porque aqui ainda é dia. Bom dia. Obrigada por estar aí, tá bom? Um beijo no seu coração.